Ah, não. Espera aí. Agora apareceu aqui, ao vivo, transmitindo ao vivo. Pronto, agora sim, vou sair. Boa noite, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Cândido. Desculpa o atraso, nós tivemos algumas intercorrências aqui na transmissão do vídeo, né? Nós vamos começar hoje uma aula de correção de exercício para a prova da UFRN, né, da banca Comperv, que é uma prova que quem é daqui da região do Rio Grande do Norte já fez concurso para a prefeitura ou para outras prefeituras ou concurso da UFRN, já conhece muito bem essa banca. É uma banca que tem uma prova de português que tem questões fáceis, tem questões difíceis e tem questões medianas. Então, nós vamos hoje resolver uma prova da Comperv, uma prova de língua portuguesa. Vocês vão ter acesso a questões de interpretação de textos, acentuação de palavras, vamos ter acesso também a questões de toda a natureza, questões de sintaxe, de classes de palavras, questões envolvendo crase, que é um assunto caro, um assunto importante para a banca da Comperv. Então, agora, vocês vão embarcar, né, na prova da Comperv, vão inserir os conhecimentos de vocês na prova da Comperv. Espero que vocês prestem bastante atenção, ok? Porque o conteúdo da Comperv é bem interessante, tá? Os textos da Comperv são textos interessantes para a questão de estudo, né? E nós vamos ver, a partir de agora, esses slides que tem essa prova da Comperv para que vocês acompanhem agora com toda a atenção. Peço que vocês digam aí no chat se vocês estão vendo perfeitamente o meu vídeo, se estão ouvindo o meu áudio perfeitamente, né? Eu espero que vocês estejam acompanhando perfeitamente o meu vídeo, ok, gente? Então, muito boa noite, obrigado pela participação de todos e vamos começar a partir de agora, né, com a nossa aula da banca Comperv, levando em consideração que essa banca é uma banca que traz novidades em relação a textos, textos recentes, textos falando sobre tecnologia da informação, textos falando sobre monitoramento eletrônico, textos falando sobre evoluções científicas. E esse texto dessa prova, que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora, é um texto que trata das questões, né, do homicídio no país, no Brasil. É um texto que trata da questão da segurança pública, porque esta prova foi voltada para a segurança pública. Mas a Comperv não tem obrigatoriedade de trabalhar textos relacionados com o cargo do concurso, até mesmo porque a UFRN é uma universidade federal que tem vários cargos abertos para a área de medicina, área de odontologia, técnico administrativo, né? Outros cargos técnicos. Então, o texto da aula de português, da prova de português, pode ser um texto relacionado a qualquer assunto, ok, gente? Ele pode ser relacionado a qualquer assunto que esteja na atualidade. Então, vamos à leitura do texto, depois nós vamos responder as questões de interpretação de texto e linguística textual, e depois vamos começar a resolver as questões de gramática. Prestem atenção, qualquer dúvida vocês podem perguntar aí no chat, ou vocês podem acessar aí os comentários, ok? Poliana, boa noite. Ricardo, boa noite. Volmer, boa noite. Ingrid, boa noite também, ok? Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui. Não é incomum a polícia... O título do texto é Elucidação insatisfatória de homicídios incentiva o crime, ok? O que é elucidação insatisfatória? É não elucidar o crime, não tornar o crime claro, não resolver o crime, ok?
Então, não resolver os homicídios de maneira satisfatória incentiva, de certa forma, o crime, ok? Então, vamos lá. Não é incomum a polícia prender um criminoso e descobrir que é um velho conhecido, ainda que oficialmente não deva nada à justiça. Muitas vezes, as acusações, mesmo as mais graves, não vão adiante. Os crimes permanecem impunes. Aqui eu tenho a introdução do meu texto e tem o autor abordando do que se trata o título do texto, né? Do que se trata o tema do texto. E os suspeitos, livres para continuar a praticá-los, apenas pouco mais de um terço, ou seja, 35%, dos quase 31 mil homicídios dolosos cometidos no Brasil em 2021 foi esclarecido, revelou a pesquisa do Instituto Sou da Paz. No ano anterior, ou seja, em 2020, havia sido 33%. Então, de 2020 a 2021, cresceram 2% de crimes hediondos, de homicídios. Ao longo dos anos, a taxa tem se mantido estável. Só em 2018 ficou acima da média, com 44%. Gente, em 2018, crimes não solucionados chegaram a quase 50%. Não surpreende que as pesquisas de opinião apontem a violência como uma das maiores preocupações dos brasileiros. Existem outras preocupações dos brasileiros? Existem. Economia, saúde, educação, mas a violência como uma das maiores. Então, o brasileiro possui outras preocupações, porém, uma das maiores se relaciona com a violência. Ok, gente? Então, vamos lá. Os índices de elucidação dos crimes no Brasil são constrangedores quando comparado aos de outros países. A média mundial, com base nos números mais recentes da ONU, para 2019, chega a 63%, ok? Então, a média mundial de crimes não solucionados, né, ou impunes, que permanece em 63%. Nos países das Américas, que apresentam índices mais baixos, apresentam 43% nos Estados Unidos em 2020 e 2021. Foram 53% a 54%, respectivamente, segundo o Murder Accountability Project. Então, segundo essa organização norte-americana, em 2020 e 2021, foram 53% a 54%. O estudo do Sou da Paz, no Brasil, compilou dados de 18 estados para mortes ocorridas em 2020 e denunciadas em 2021. Então, as mortes ocorreram em 2020. Por que eu estou sublinhando essas informações aqui? Porque lá na questão de interpretação de texto, essa informação do texto será importante, ok? E de 16 estados para morte em 2021, denunciadas até o fim de 2022. São visíveis as discrepâncias no país, no próprio Brasil. No Rio Grande do Norte, apenas 9%, menos de 10%, dos crimes foram solucionados em 2021. Paraná e Minas Gerais conseguiram elucidar, solucionar, tornar mais claro 76% dos crimes, né? Em São Paulo, 47%, ok? Não apenas os índices pífios impressionam, chama a atenção também o perfil da população carcerária. Então, o texto não trata somente da questão dos crimes de homicídios não elucidados, não solucionados. Ele também trata da questão carcerária, né? 642.000
638, presos em regime fechado, 11% cumprem pena por homicídio, apenas 11%. A maior parte, 40%, quase a metade, está encarcerada por crimes patrimoniais, roubos à residência, né, agressões domésticas e etc. E 21% por delitos relacionados a drogas, né, tráfico, né, e outros crimes relacionados a drogas. Os dados evidenciam que o Brasil prende mal. Muitos estão trancafiados, presos por usar drogas, pois, aqui a explicação, a legislação não estipula a quantidade apreendida para distinguir o usuário do traficante. Enquanto isso, perigosos homicidas estão fora das grades. Então, o Brasil não soluciona crimes de homicídios e prende pequenos delitos, como o transporte, por exemplo, de entorpecentes. Se a polícia não investiga ou investiga mal, é pequena a chance de os crimes serem esclarecidos. A negligência, obviamente, alimenta a impunidade. Isso aqui é uma confirmação do título do texto. Autores de crimes graves não são denunciados à justiça e não vão a julgamento. Resultado, 2 pontos, ficam soltos, aterrorizando a vida dos cidadãos, enfileirando os crimes e dando trabalho à polícia, que vive um eterno prende e solta, ok? A polícia prende, leva à delegacia, o crime não é investigado, não chega à justiça e o criminoso não é preso, não é encarcerado. Compreende-se que um país que registra mais de 47 mil assassinatos por ano, né? O Brasil registra essa alta taxa de homicídio, né? Fora a infinidade de outros crimes, exige estrutura robustas nas polícias, no Ministério Público e na Justiça, todos abarrotados de inquéritos e processos, mas volume de trabalho e falta de recursos não podem ser pretexto para não investigar. Então, muitos processos, falta de recursos humanos, falta de recursos para perícia, né? Tanto é possível que vários estados alcançam taxas satisfatórias de elucidação. Então, estados como Paraná, estados como Minas Gerais, conseguem elucidar os crimes com mais frequência. A impunidade é um incentivo ao crime. Não é admissível que bandidos andem livremente pelas ruas cometendo atrocidades, só porque seus crimes não são investigados. A sociedade não aguenta mais, ok? Esse tipo de texto aqui é um texto que apresenta muitos dados para convencer o leitor de algo, de que os crimes não investigados, não elucidados, de homicídios, eles incentivam novos crimes. Então, esse texto apresenta ideias, apresenta dados, apresenta informações. Isso é importante para saber a tipologia textual, ok? Questão que vocês vão ver daqui a pouco. Porém, a questão número 1 é uma questão de interpretação de textos. Então, vamos lá. De acordo com o texto, né? O texto tem como objetivo, né? De acordo com as ideias apresentadas no texto. Qual é a ideia principal do texto? Então, aqui eu tenho as informações que são informações gerais do texto. Letra A. As acusações graves são as que a justiça consegue investigar. O texto não diz isso, ok? Vamos lá, aqui, ó. O texto diz que, o seguinte, as acusações graves, elas não são as acusações que são não investigadas. Olha só, não é incomum a polícia prender um criminoso e descobrir que é um velho conhecido, ainda que oficialmente não deva nada à justiça. Muitas vezes,
as acusações, mesmo as mais graves, não vão adiante. Então, quer dizer que acusações que não são graves, acusações que também são leves, também não vão adiante. Então, não posso marcar a letra A. Aqui, ó, aqui está dizendo que as acusações graves são as que a justiça consegue investigar. A justiça não consegue investigar nem as acusações graves, ok? Então, a letra A está incorreta. Isso não está no texto. Letra B. A maioria dos indiciados são considerados inocentes pela justiça. Na verdade, a maioria dos criminosos nem são indiciados. Isso está no texto também. A maioria chega à delegacia, não são investigados e, por não serem investigados, também, consequentemente, não são indiciados. E se não são indiciados, não chegam à justiça. Então, aqui a letra B também está incorreta. O texto não disse isso. O texto não apresentou essa ideia. Letra C. Os estados brasileiros não conseguem elucidar seus homicídios. Aqui, na verdade, estão colocando todos os estados no mesmo patamar. Tanto o Paraná e Minas Gerais, que tem 76% dos seus crimes elucidados, quanto o Rio Grande do Norte, que tem apenas 9% dos seus crimes elucidados. Então, dizer que os estados brasileiros não conseguem elucidar os homicídios é generalizar um estado que consegue elucidar com o estado que mal consegue elucidar 9% dos crimes, ok? Então, a letra D parece que é a única alternativa possível para a gente. Então, vamos lê-la. A violência não é a única preocupação do cidadão brasileiro. Correto. Porque está dizendo lá no texto que, dentre as preocupações do brasileiro, a violência é uma preocupação muito grave, né? Isso está aqui no final do texto. Aqui, ó. Não surpreende que as pesquisas de opinião pública apontem a violência como uma das maiores. Uma das maiores. Isso quer dizer que existam outras. Então, a violência não é a única preocupação do cidadão brasileiro. Portanto, a questão número 1, eu tenho como alternativa correta a letra D de dado, ok? Que é a única resposta correta e a única resposta coerente para essa questão, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, porque a interpretação de texto da prova da Comperv está no texto, está lá dentro do texto. Eu vou ler o texto na prova somente uma vez, depois, conforme eu for tendo necessidade, eu volto àquela parte do texto que me interessa, ok? Questão número 2. O texto tem como objetivo prioritário. Isso aqui tem a ver com tipologia textual. Eu quero narrar um fato, contar uma história. Uso o texto narrativo. Aqui eu não estou narrando uma história, não estou contando uma história, eu estou apresentando dados, apresentando informações. Quando eu quero descrever uma pessoa, um sentimento, um cenário, eu uso a tipologia descritiva, ok? Com presença de adjetivos, presença de informações que vão caracterizar um objeto, uma pessoa. Esse texto não é um texto descritivo. Não estou descrevendo o que é um homicídio. Não estou descrevendo o que é impunidade. Não estou descrevendo o que é elucidar. Estou, na verdade, apresentando informações de por que, no Brasil, nós elucidamos poucos crimes e isso pode gerar vários crimes, outros homicídios, outros crimes, ok? Então, esse texto aqui também não é um texto injuntivo. Um texto de manual, de uma receita, que o leitor tem que seguir uma ordem, que tem presença de verbos no imperativo. Então, eu não estou contando uma história, não estou descrevendo algo, e não estou dando ordem, e nem estabelecendo diálogo, como uma entrevista, como um texto teatral. Então, esse texto aqui é um texto dissertativo.
O texto dissertativo, ele pode ser um texto dissertativo expositivo e pode ser um texto dissertativo argumentativo. O texto expositivo, ele apenas apresenta as ideias, sem defender um ponto de vista. O texto argumentativo defende um ponto de vista. Então, a letra A, objetivo prioritário é descrever detalhadamente. Ele não descreve. Letra B, apresentar as principais causas de, no Brasil, a maioria dos delitos cometidos permanecerem impunes. Olha, ele até apresenta as principais causas, né? Mas, na verdade, ele está apresentando uma única causa. O crime não é elucidado. Então, não são as principais causas, tá? Ok? E aqui a maioria dos delitos cometidos permanecem impunes. A maioria dos delitos cometidos em relação ao homicídio, ok? Portanto, a letra B está incoerente também, não posso marcar a letra B. Letra C, comparar dados, o texto compara dados, a fim de, para, com o intuito de, com a finalidade de, evidenciar que no Brasil a maioria da população carcerária está presa devido a crimes patrimoniais. O texto apresenta essa ideia, mas não é o objetivo prioritário, ok? Não é o objetivo principal, tá bom, gente? Então, eu só tenho como alternativa correta a letra D. Ele defende um ponto de vista porque é texto dissertativo, argumentativo. É a defesa de um ponto de vista, defesa da ideia principal do autor, defender que a partir de um estudo publicado sobre os índices de criminalidade no Brasil. Foi feito um estudo, foi publicado um estudo, e ele defende um ponto de vista a partir desse estudo de que, vamos voltar ao título do texto, não elucidar um homicídio ou de maneira insatisfatória incentiva o crime. Esse é o objetivo principal do texto, dizer que os crimes que não são solucionados, elucidados, esses crimes, eles geram novos crimes, geram novos delitos. Então, a alternativa D, na questão número 2, é a única alternativa correta, ok? A ser marcada nessa prova. Tá bom, gente? Questão número 3. Gente, lembrando que é uma prova da Comperv. As provas da Comperv têm de 30% a 40% de questões de interpretação de textos. Então, se na prova de vocês terão 10 questões, aproximadamente 3 a 4 questões serão questões de interpretação de textos. Ok? Assunto importantíssimo para a banca da Comperv, para a banca da FUNCERN, para as bancas que trabalham com bastante interpretação de texto. A parte de interpretação textual, a parte de linguística textual. Ok? A questão número 3 é uma questão da construção do parágrafo, né? Qual é a função do parágrafo? Isso é um assunto muito importante. No meu curso, né? Na minha mentoria, aí na nossa mentoria do Domine Cursos para a prova da UFRN, eu trabalho com uma aula sobre a construção dos parágrafos na interpretação de textos. Essa aula vai ser disponibilizada para vocês em breve, ok? Então vamos lá, número 3. Considerando a progressão discursiva, ou seja, o encadeamento das ideias, né, o desenrolar das ideias, o avanço das ideias no texto, o quarto parágrafo, ele tem qual sentido? Vamos lá, voltar ao texto. Eu vou apagar aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, vou ler o terceiro e vou ler o quarto. O estudo do Sou da Paz compilou dados, juntou dados de 18 estados para mortes ocorridas em 2020 e denunciadas até 2021. E de 16 estados para morte em 2021, denunciadas até o fim de 2022,
são visíveis as discrepâncias no país. Então, dentro do país, tem ideias diferentes. No Rio Grande do Norte, apenas 9% do crime foram solucionados em 2021. Paraná e Minas Gerais conseguiram elucidar 76%. São Paulo, 47%. Quarto parágrafo. Não apenas os índices pífios impressionam. Chama atenção também o perfil da população carcerária. Então, não só os crimes não solucionados chamam a atenção, mas chama a atenção também o perfil da população carcerária. Ok? Então, eu tenho os índices que são apresentados no terceiro e os índices são apresentados no quarto. Somando-se as informações, juntando as informações. Ok? Então, vamos lá. Vamos à questão número 3. Então, na progressão do terceiro para ao quarto parágrafo, estabelece uma conclusão a partir de dados apresentados anteriormente. O quarto parágrafo não estabelece uma coesão, uma conclusão em relação ao terceiro. Por quê? Porque ele aqui apresenta o perfil da população carcerária, os crimes cometidos nos presídios, ok? Então, vamos lá. A letra A não pode ser. Não é uma conclusão dos dados apresentados anteriormente, ok? Não é. Ele está apresentando outros dados, dados de presos por crimes patrimoniais, crimes de homicídio, crimes de outras naturezas, ok? B. Complementa as informações apresentadas no parágrafo anterior. Pode ser essa, ok? Por que pode ser essa? Porque no parágrafo anterior, ele apresenta a criminalidade através dos homicídios, a falta de elucidação dos homicídios. E depois ele está complementando com informações apresentadas sobre os crimes dentro do presídio. Ele está complementando, ok? Letra C, pode ser letra B. Letra C, explica os dados apresentados nos parágrafos anteriores. Ele não explica os dados anteriores. Os dados anteriores são diferentes dos dados posteriores. Vamos voltar ao texto para vocês verem isso na prática. Aqui, ó, dados de mortes ocorridas em 2020, dados de homicídios. E o próximo parágrafo, dados dizendo quais são os crimes que os presos cometeram, né? Por exemplo, 40% crime patrimonial, 21% delito relacionado à droga, ok? E apenas 11% cumprem pena por homicídio. Então, não são dados que vão explicar os dados apresentados no parágrafo 3º, do parágrafo 4º. Não são, ok? D. Estabelece o contraponto com o parágrafo anterior. Não é um contraponto, não é uma mensagem contrária, não é uma mensagem oposta, adversativa. Senão teria porém, no entanto, né? Contudo, todavia, não obstante. Então, não é letra D também. Então, só pode ser letra B. Os dados complementam as informações apresentadas no parágrafo anterior. Não complementam de permanecer no mesmo sentido. Complementam no sentido de permanecer a questão da impunidade, a questão dos crimes que não são elucidados, porque apenas 11% dos detentos cometem crime de homicídio. A maioria são crimes patrimoniais. Portanto, a questão número 3, eu só tenho como alternativa correta a letra B de bola. Ok, gente? Questão número 4. Ok? Vamos à questão número 4. É uma questão também de interpretação de texto, mas também envolve um pouco da gramática. Já começa a envolver a questão das linguagens. Ok? É uma questão bem interessante, uma questão que fala de linguagem figurada e linguagem denotativa, fala sobre linguagem coloquial, fala sobre linguagem formal. Então, esse texto é um texto formal. Não uso uma linguagem coloquial. Então, aqui o enunciado, ó, o texto, de maneira geral, de maneira predominante, faz uso
De que linguagem? Linguagem coloquial ou formal? Linguagem que a gente utiliza no dia a dia, conversando com nossos familiares, conversando com nossos colegas, ou uma linguagem informal? Linguagem formal. Então, já elimina a letra D. Não é uma linguagem coloquial. Ok? Linguagem conotativa ou denotativa? A linguagem conotativa é a linguagem do texto literário, com figura de linguagens, com metáforas, com metonímias, com personificações, com objetos inanimados, né? Que é a personificação, objetos animados. Então, os textos conotativos têm linguagem figurada. Por exemplo, a árvore andou milhões de quilômetros. Uma árvore não anda. Uma árvore, na verdade, ela fica estática. Então, isso é uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada. Esse texto não tem linguagem figurada, então não pode ser letra A. Ele tem linguagem denotativa ou formal. Só que nós temos que tomar cuidado com uma palavrinha que aparece muito na banca da Comperv. O texto é exclusivo. O texto exclusivo está dizendo que é só denotativo. Exclusivo, o texto está dizendo que é só um tipo de linguagem. Muito cuidado com isso, ok? Essa palavra exclusividade aqui, ela elimina a possibilidade de ser alternativa A ou alternativa B. Não pode ser. Só resta para a gente a alternativa C. Então, a tipologia textual é exclusivamente, cuidado com isso. Geralmente, a tipologia textual é predominantemente. Tem várias tipologias no texto, mas uma é mais predominante. Ou uma é predominante. Uma é mais visível, ok? Então, cuidado com essa palavra exclusividade. O texto não é exclusivo de um tipo de linguagem. Ele é exclusivo de várias linguagens, mas de maneira global, de maneira predominante, ele tem um tipo de linguagem, que é a linguagem formal, o que está adequado ao gênero textual, que é o gênero, né? Aí é um artigo de opinião, um editorial. Como é que eu sei que é um editorial, professor? Está lá no início do texto. Aqui, ó, por editorial. E lá no final do texto também. Disponível em O Globo, Jornal Globo, acesso em 8 de janeiro de 2024. Então, é um editorial retirado de jornal, retirado de uma página de jornal. O que é um editorial? O editor do jornal vai se comunicar de acordo com uma matéria que foi veiculada que é interessante, que é polêmica, ok? Então, ele é um editorial formal, portanto, foi tirado do jornal Globo, e está adequado ao gênero textual e ao público leitor, ao público do jornal Globo. Portanto, a questão 4, a alternativa correta é a letra C de casa. Ok, gente? Agora, a partir da questão número 5, eu já falei para vocês, de 30 a 40 questões, 30 não, de 30 a 40% de questões relacionadas à interpretação de textos. Questões 1, 2, 3 e parte da 4, que envolve a parte de interpretação de texto voltado para a linguagem. Questão número 5 já é uma questão de gramática, ok? Já é uma questão que trata dos conhecimentos gramaticais. Tá bom, gente? Então, vamos lá. São palavras que mudariam de classe gramatical. Quais são as classes gramaticais que nós conhecemos? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigos. Aí vem, depois, verbos. Eu vou dar aula de tudo isso na minha monitoria. Tem um vídeo de cada assunto desse na monitoria. O que é um substantivo, função do substantivo, o que é um adjetivo, como o adjetivo se relaciona na frase, numeral, pronome. Então, quem está na mentoria da prova da UFRN está tendo acesso
as minhas aulas de acordo com o estudo semanal e está tendo acesso aos conteúdos desse assunto aqui, das classes gramaticais, ou classes de palavras, ou morfologia, como vem em alguns editais de concurso. Se o acento gráfico fosse retirado, né, a palavra mudaria a classe gramatical. Então vamos lá. Polícia, substantivo. A polícia. Índice, substantivo. Então eu tenho dois substantivos. Aqui eu tenho classes gramaticais que são variáveis e tenho classes gramaticais invariáveis. Preposição, interjeição, né? Conjunção e advérbios. As palavras pica, preposição, interjeição, conjunção e advérbio são invariáveis. Não variam. Não variam, não vão para o plural. Ficam sempre no masculino ou no feminino, ok? Elas não variam em gênero, tá bom? E nem em grau também. Com exceção de alguns advérbios que podem variar em grau. Alguns advérbios, ok? Então, polícia, substantivo. Índice, substantivo. Policia. Então, a guarda policia o terreno. Policia vira verbo. Tirou o acento, vira policia. Índice. Tirou o acento, vira índice ou índice. Não existe índice e índice. Só existe índice. Se tirar o acento de índice, a palavra perde o sentido. Portanto, não pode ser letra A. Ok? Público. O público. O público é substantivo. Está. Está é verbo. Ok? Do verbo ser. Né? Então, aqui o verbo está com acento. Está. E público. Se eu tirar o acento de público, fica publico. Eu publico o material. Eu publico a aula. Então, do substantivo vai virar verbo. Houve mudança de classe gramatical. Está. Se tirar o acento, fica esta. Ela vira paroxítona. Está é oxítona. Esta é paroxítona. Esta é pronome. Então, a alternativa da letra B, eu tenho público, que é substantivo, tiro o acento, publico, vira verbo. Está é verbo, do verbo ser, tiro o acento e vira esta, pronome. Pronome de primeira pessoa, pronome demonstrativo. Esta caneta. Eu não posso falar essa, porque a caneta está comigo. Esta caneta. Então, a letra B, se eu retirar o acento das duas palavras, as palavras mudam a sua classe gramatical. Até e país. Até. Se eu tirar o acento de até, vira até. Não existe a palavra até. Então, se eu tirar o acento de até, que é uma preposição, a palavra perde o sentido. Não tem sentido sem o acento. País. Se eu tirar o acento de país, fica pais. País, substantivo, nome de lugar. Pais, nome de genitores, né? Mãe e pai, são os pais. Continua sendo substantivo das duas maneiras. Pais, substantivo que se refere aos genitores. País se refere ao Estado, nação, ok? Não pode ser letra C também. Média e violência. Média, a média, substantivo. Violência, substantivo também. Vou tirar o acento de média. Media. Ele media o debate. Vira verbo. Então, o substantivo aqui, tirando o acento, vira um verbo. E violência? Violencia. Não existe a palavra violencia. Ok? Então, não existe violência sem acento. Ok? Ate não poderia ser o imperativo do verbo atar? Olha, eu posso até considerar... Vamos conjugar o verbo atar, né? Imperativo.
eu ato no presente. Tu atas, ele ata. Nós atamos, vós atais, eles atam. Vamos agora formar no subjuntivo. Atar. Que eu ate, que tu ates, ate. E até. Ate, verbo. Até, preposição. País e paz. A letra C aí, ate, até. Que tu ate. Ok? É ates. Na verdade, não é até, não. É ates. Não é ate, não é ates. Ok? Tá bom? O país continua sendo substantivo. Por isso que não há mudança de classe gramatical. Então, aqui eu tenho até o ate, que é o ate. Mas eu não tenho o país como mudança de classificação gramatical. Então, ate pode ser um verbo. Até é um advérbio. Ok? Tá bom? Então, ok? Até ou preposição, né? A, ante, até. Ok? Até. Preposição. Ok, Ricardo? Então, portanto, a número 5 só tem como alternativa correta a letra B. Por quê? Público e publico são classes gramaticais diferentes. E está e esta são classes gramaticais também diferentes. Ok? Tá bom? Número 6. Na expressão delitos relacionados a drogas, aqui, ó, a ausência do acento de grave justifica-se ou não justifica-se? Vamos ver agora, ok? Então, é uma questão que envolve um assunto chamado crase. Crase não é um nome de acento. O acento é o acento grave. O acento indicativo de crase. Indicativo que ocorreu o fenômeno de crase. Quando ocorre a crase? Quando eu tenho a junção da preposição artigo as, ou pronome aquela. Então, por exemplo, ó, ele se referiu a alguma coisa. Quem se refere a alguma coisa. Esse a é preposição. E se a próxima palavra for feminina, vai receber automaticamente aqui o acento indicativo de crase, o a mais o a. Então, ele se referiu a colega. A colega estava triste. Quem se refere a alguém, a colega, substantivo feminino. Então, se aqui eu colocar somente um a, né, que é o correto, esse a vai ter o acento grave. Então, o acento grave se justifica quando eu tenho a preposição a mais o artigo a. Vamos ver se ocorre isso na frase. Delitos relacionados a drogas. Delitos relacionados a alguma coisa. Tem preposição. Tem o a da preposição aí. Drogas. Substantivo feminino. As drogas. Então, aqui teria que ser delitos relacionados às drogas. Se eu tenho o as, se referindo a drogas, recebe acento indicativo de crase. Porque eu tenho a preposição a mais o artigo as. A fusão das duas vogais idênticas forma a crase. Como aqui eu tenho palavra no plural e só tenho um a sem o s, esse a é somente uma preposição. Ok? Então, eu posso dizer que são delitos relacionados a drogas ou delitos relacionados às drogas. Ok? Posso dizer dessas duas formas. Mas aqui eu tenho preposição mais artigo. Aqui eu só tenho preposição. Então, a ausência do acento grave, a ausência do fenômeno de crase, ela se justifica. Ela não se justifica. Ok? Não está errado. Não pode ser letra D, B ou D. Só pode ser letra A ou C. A ausência da crase está justificada, está correta, ok?
porque é apenas um artigo no singular. Aqui não há artigo. Aqui é apenas o uso de uma preposição, a preposição a. Portanto, a questão número 6, eu tenho como resposta correta a letra C, ok? Letra C de casa, tá bom, gente? Também, nas minhas aulas gravadas, eu tenho uma aula apenas de crase. Quem comprou a mentoria da UFRN, né, para esta prova, vão ter acesso às minhas aulas. Vai ter uma aula, né? As pessoas que compraram terão acessos. Vão ter acesso à aula de crase, uma aula apenas de crase. Então, vamos lá. Questão número 7. Considere a frase a seguir. Ao longo dos anos, a taxa tem se mantido estável. A taxa tem se mantido estável ao longo dos anos. A frase também pode ser reescrita dessa forma. Então, o que tem se mantido estável? A taxa, sujeito, predicado. Em que tempo? Ao longo dos anos. Adjunto adverbial de tempo. O adjunto adverbial de tempo substitui o advérbio na frase. O advérbio é invariável. Então, aqui, ó, se o sujeito for flexionado no plural, se o sujeito passar para o plural, o sujeito está aqui, ó. A taxa tem se mantido estável. A taxa tem se mantido estável. Então, eu passo para o plural. As taxas têm... Por que, professor, tem com acento circunflexo? Porque o plural de tem sem acento circunflexo é tem com acento circunflexo. As taxas têm, as taxas têm. Portanto, não pode ser letra A, não é tens, o plural de tem é tem também, só com acento circunflexo, e aqui continua no singular. Está errado. Então, só posso marcar letra B ou letra D de dado. Ok? E ao longo dos anos, professor, permanece da mesma forma, porque é um adjunto adverbial. Então, ao longo dos anos, as taxas têm se mantido estável. As taxas têm se mantido estável. As taxas têm se mantido estáveis. Quem estão estáveis? As taxas, gente. As taxas têm se mantido estável. As taxas permanecem estáveis. As taxas continuam estáveis. Então, ó, verbos sepacofi. Ser, estar, permanecer. Continuar e ficar. São verbos que indicam estado. As taxas têm se mantido. As taxas estão mantidas. As taxas são mantidas, estão mantidas, permanecem mantidas, continuam mantidas, ficam mantidas, têm se mantidas, estáveis, ok? Estáveis é o predicativo do sujeito, ok? Então, a questão número 7, a alternativa correta é a letra D de dado, tá bom, gente? Tem que identificar quem é o sujeito. Tem que descobrir que o sujeito concorda com o verbo, porque é concordância verbal. Quando uma palavra substantiva concorda com outras palavras, pronomes, numerais, artigos, adjetivos, concordância nominal. Quando o sujeito concorda com o verbo, concordância verbal. Então, as taxas têm se mantido estáveis. E aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Estáveis se referem às taxas. Ok? Tá bom? Vamos lá. Continuamos. Questão número 8. Estamos caminhando para o final da prova e, consequentemente, também o final da aula, né? Então, vamos lá. Analise o período a seguir. Olha, análise é substantivo. A análise clínica. Analise, sem acento, é verbo, no imperativo. Analise.
faça, questione, leia, oriente, analise o período a seguir. Se a polícia não investiga ou investiga mal, é pequena a chance de os crimes serem esclarecidos. Eu posso inverter essa oração também, esse período. É pequena a chance de os crimes serem esclarecidos se, caso a polícia não investigue ou não investiga mal ou investiga mal o crime. Então, esse C aqui, na número 8, ele tem uma função de conjunção, ok? Ele liga esta oração a esta oração, dando o sentido de condição, dando uma condição. É pequena a chance de os crimes serem esclarecidos na condição, caso a polícia não investigue ou investigue mal, ok? É pequena a chance de os crimes serem esclarecidos se a polícia não investiga ou investiga mal. Então, esse C aqui não é uma conjunção integrante, porque a conjunção integrante eu substituo por isto. É pequena a chance de os crimes serem esclarecidos, isto. Não faz sentido isso. Não pode ser uma conjunção integrante. Não pode ser um pronome apassivador ou índice de determinação do sujeito, ok? Por quê? Porque esse C, ele tem condição, ele tem a função condicional, ele tem a função de dar condição. Esse C aqui é uma condição, não é um pronome. Portanto, a número 8 só pode ser uma conjunção que estabelece a relação de condição entre orações. Cuidado com isto na prova da Comperv. Aqui eu só tenho um período. O período é composto por orações, quando é período composto. Quando só tem uma oração, período simples ou oração absoluta, ok? Pode aparecer também conjunção que estabelece relação entre períodos. Então, se esse C, nesse período aqui, se relacionar com um período anterior, com uma frase anterior, com um parágrafo anterior, eu não poderia marcar orações. Mas esse C estabelece relação entre essas duas orações. Oração número 1, oração subordinada, e oração número 2, oração principal. Essa é a oração principal. É pequena a chance dos crimes serem esclarecidos. Em que condição? Se a polícia não investiga ou investiga mal, ok? Portanto, a questão número 8 só tem como resposta correta a letra D de dado. Questão número 9. Outra questão também de conjunção. Só que na questão número 8 caiu o valor da conjunção. Classificação da conjunção e valor da conjunção. Aqui cai a conjunção para a gente substituí-la, ok? Então, vai cair uma questão de conjunção na prova de vocês, porque sempre cai uma questão de conjunção na prova da FUNCERN. Então, avalie o trecho a seguir. Não é incomum a polícia prender um criminoso e descobrir que é um velho conhecido, ainda que oficialmente não deva na justiça, ainda que, mesmo que, embora oficialmente não deva nada à justiça. Então, essas conjunções, embora, mesmo que, ainda que, são conjunções concessivas, ok? Cuidado, conjunções concessivas dão ideia de concessão. Foi passar no pedágio, embora a rodovia fosse pública. É uma concessão, ok? Então, o crime não é incomum à polícia. E descobrir que é um velho conhecido, ainda que oficialmente não deva nada à justiça, ok? A pessoa é presa, ela é conhecida da polícia, mesmo assim, embora
ela não deva nada à justiça. Por quê? Porque o crime dela não chegou à justiça. Ela não foi indiciada, ela não foi julgada, ok? Então, ela não deve nada à justiça. Então, aqui é a única conjunção ou locução conjuntiva, que é formada com mais de uma palavra, que dá a ideia de concessão. Desde que e sempre que. Desde que o mundo é mundo, sempre que perguntar alguma coisa, desde que e sempre que, dão ideias de tempo. Desde que eu era criança, sempre que eu perguntava à minha mãe, então dão ideia de tempo. E o visto que, já que, ok? E também só o que, dão ideia de causa. Aqui não está dando ideia de causa, aqui está dando ideia de concessão, embora, mesmo que, ainda que, ok? Então, questão número 9, eu tenho a alternativa da letra B. Então, é importante estudar conjunções para essa prova da Comperv. Vai cair o assunto, este tópico de conjunções. Eu tenho uma aula na monitoria que eu vou apresentar só as conjunções. Será no módulo 2. Vocês verão em breve, nas próximas semanas. Ok? Questão número 10, derradeira questão da prova, né? Questão para vocês observarem a pontuação e vocês, futuros federais, futuros funcionários da UFRN, vão acertar. Por quê? Porque vírgula não tem muito mistério. E aqui eu tenho um caso de supressão de termos na oração pela vírgula. Caso de uso de vírgula pela elipse, ok? Avalie no trecho a seguir as afirmativas relacionadas ao uso do ponto e da vírgula. Essas questõezinhas aqui, ó, envolvendo assertivas para marcar verdadeiras ou falsas, corretas ou incorretas, são questões comuns na prova lá da Comperv, ok? A Comperv gosta muito de trabalhar com esse modelo de questões, tá bom? Afirmativas relacionadas ao uso do ponto e da vírgula, né? Do ponto e da vírgula. Não é ponto e vírgula, não, tá? Ponto e vírgula. Os crimes permanecem impunes, ponto. E os suspeitos, vírgula, livres para continuar a praticá-los. Os crimes permanecem impunes e os suspeitos permanecem livres para continuar a praticá-los. Para manter a coesão textual dessa frase, eu retirei o verbo permanecer da segunda incidência e fiz a coesão textual por elipse do verbo permanecer, ou retirada do verbo permanecer, ou omissão do verbo permanecer, ou zeugma do verbo permanecer. Zeugma é a figura de linguagem. Omissão do verbo, retirada do verbo, elipse do verbo, é o processo que eu uso da vírgula para não repetir o verbo. Por exemplo, olha, ele correu pela manhã. Ponto. Ela, vírgula, pela tarde. Ok? Então, aqui, ó. Ele correu pela manhã. Ela, vírgula, pela tarde. Ela também correu pela tarde. Eu uso a vírgula para fazer a supressão do verbo, para fazer a retirada do verbo, a omissão, o zeugma ou elipse do verbo. Pode vir com qualquer um desses nomes na prova. Eu acho o zeugma um pouco improvável de vir à prova, porque não tem a figura de linguagem como tópico lá do programa de língua portuguesa, tá bom? Então, assertiva número 1. A vírgula foi utilizada para marcar elipse de um verbo. Correto, tá certo. Assertiva número 2. Então, se a 1 tá certo, pode ser letra A ou letra B. Já exclui letra C e letra D. Isso é legal da Comperv, né? Inicialmente, você já consegue tirar algumas alternativas. Aqui eu já tenho 50% de chance de acertar
e 50% de chance de errar. Ok? 2. A vírgula foi utilizada para marcar um aposto. A vírgula aqui não marca aposto, tá? Não tem um aposto aqui. O aposto aqui não existe. A vírgula foi utilizada para marcar um zeugma, que não é uma classificação sintática, mas é uma função, né, é uma figura de linguagem, tá bom? Zeugma. A 2 está incorreta. Opa, professor, já elimino a letra B. Só posso ficar com a letra A, né? Então, da questão número 10, lendo a primeira assertiva e a segunda, eu já tenho a resposta. 3. O ponto pode ser substituído por uma vírgula, sem alterar o sentido do texto. Esse ponto aqui, coloco uma vírgula. Aí eu vou explicar algo importantíssimo para vocês. Prestem bastante atenção. Os crimes permanecem impunes, ponto, e os suspeitos livres para continuar a praticá-los. Antes da conjunção e, geralmente não se usa vírgula. Só uso vírgula quando o sujeito da primeira frase é diferente do sujeito da segunda frase. Aí eu posso utilizar vírgulas sem prejuízo gramatical. Quem permanece impunes? Os crimes. Quem permanecem livres para continuar a praticá-los? Os suspeitos. Opa, sujeitos diferentes, posso colocar vírgula antes da conjunção e. Então, letra número 3. O ponto pode ser substituído por uma vírgula, ok, sem alterar o sentido do trecho. Porque se eu colocar vírgula, os dois sujeitos precisam ser diferentes, ok? Se eu retirar a vírgula, eu posso até colocar o mesmo sujeito. Os crimes permanecem impunes, os crimes permanecem não investigados, né? Não elucidados. Aí sim seria o mesmo sujeito, não poderia colocar vírgulas, ok? Porque não se separa sujeito do predicado por vírgulas. Tá bom, gente? Portanto, a questão número 10, a resposta correta é somente a letra A. Vamos ver porque o 4 está errado. O ponto pode ser retirado, mas altera o sentido do texto. Não altera o sentido do texto. Eu posso retirar o ponto sem alterar, porque eu tenho dois sujeitos diferentes, distintos, ok? Portanto, a questão número 10, a resposta correta é a letra A. Caso vocês tenham alguma dúvida e vocês queiram tirar agora, fiquem à vontade, porque nós temos nosso canal no YouTube, né? Domine Cursos com 2 M's, Domine Português, Domine Raciocínio Lógico, Domine Informática, Domine Legislação, Domine Administração. Temos o nosso telefone aqui, nosso WhatsApp para tirada de dúvidas. Quem são os nossos alunos da mentoria? Tem canal livre e acesso direto aos professores. E também temos nosso Instagram. Então, você que viu esse vídeo e não tem ainda o nosso Instagram do Domine Cursos, nós temos lá dicas, temos nossos professores, temos matérias que caem nos concursos, temos lá todas as explicações de todas as turmas que nós temos abertas nesse exato momento, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso tirar. Se não tiver dúvida, eu vou terminar a transmissão aqui da nossa aula. E ficará gravada aqui no nosso canal no YouTube. Ok, gente? Ok, gente? Para quem ficou na transmissão aí, nós não estamos... Opa, calma aí. Terminamos a